Matemática, segunda fase da FUVEST, quinta questão. Nesta questão, nós iremos falar sobre progressão aritmética, quando um quociente é inteiro ou não, bem como conhecer a quantidade de casas decimais de um quociente. Olá, meu nome é Marcos e eu falo sobre matemática para vestibulares de medicina e para vestibulares em geral. Vamos à questão. Bem, a questão é a seguinte: análise de quocientes. Considere o quociente Kn igual a n dividido por 2 elevado a b, em que n e b pertencem aos naturais menos o zero. É isso que quer dizer esse asterisco que está aqui. E aí vem para a letra A. Para b igual a 3, Kn forma uma progressão. Indique se essa progressão formada é aritmética ou geométrica e forneça o valor da razão. Então vamos à solução. Em primeiro lugar, você pode observar nessa progressão aritmética aqui em cima que, se nós fizermos a diferença de qualquer valor a partir do segundo elemento pelo seu antecessor, esse valor sempre será o mesmo. Esse valor também é chamado de razão da progressão aritmética. Então, no item A, nós temos as seguintes condições. O b é igual a 3 e o Kn é n dividido por 2 elevado a b, onde n pertence aos naturais menos o zero. Então, para construir a sequência Kn, nós teremos de fazer o n variar de 1 até n, aplicando esse n aqui no numerador dessa fração. Bom, então Kn, a sequência Kn, ela vai ser o primeiro elemento, 1 sobre 2 elevado à terceira, já que b é sempre 3. O segundo elemento, n vai valer 2, 2 sobre 2 elevado à terceira. O terceiro elemento, 3 sobre 2 elevado à terceira. E assim por diante, até chegar a n dividido por 2 elevado à terceira. Mas 2 elevado à terceira é 8, então nossa sequência vai ficar como 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos e assim por diante até n sobre 8. Agora reparem, se eu pegar aqui o segundo elemento, 2 sobre 8 menos o primeiro elemento, 1 oitavo, isso me dá 1 oitavo. Se eu pegar o terceiro elemento menos o segundo, que é o antecessor dele, isso nos dá 3 oitavos menos 2 oitavos, que resulta em 1 oitavo. E assim por diante até o último elemento. Se eu pegar o último elemento, n sobre 8, e subtrair o antecessor dele, que é n menos 1 sobre 8, isso também me dá 1 oitavo. Logo nós concluímos que a Kn não passa de uma progressão aritmética, dado que cada elemento é o seu antecessor somado de 1 oitavo. Esse 1 oitavo é chamado de razão da progressão aritmética. Então a resposta para a letra A é: Kn é uma progressão aritmética de razão 1 oitavo. Agora no item B ele diz: se n é um número par e b menor ou igual a 3, qual é o valor máximo de casas decimais de Kn? Então vamos à solução. Já nesse item a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Porque como o b deve ser menor ou igual a 3, nós teremos 3 condições diferentes para a gente poder testar. Ou seja, a gente vai ter que testar as condições para b igual a 1, b igual a 2, b igual a 3 e descobrir qual será o número máximo de casas decimais que o Kn, que é um quociente, vai ter nesses 3 casos. Então, no caso B, a gente tem que testar os casos de b igual a 1, b igual a 2, b igual a 3, pois isso foi fornecido ali pelo item B. b menor ou igual a 3 e o n tem que ser par. Bom, então vamos lá. Para b igual a 1. Bom, para b igual a 1 é tranquilo, né? Por quê? Porque você vai ficar com 2 a primeira. Dado que o n é par, então eu vou ter um número par dividido por 2. Então, qualquer número par dividido por 2 nos leva a um número inteiro. Então, nesse caso, nós não teremos casas decimais. Ou seja, Kn não terá casas decimais. Está resolvido para o caso de b igual a 1. Já no caso de b igual a 2, a coisa é um pouco mais complicada, né? Então, a gente vai ter que analisar um pouquinho melhor aí no caso de b igual a 2. Bom, se b for igual a 2, então nós teremos o Kn como n dividido por 2 elevado ao quadrado, dado que b é igual a 2. Bom, mas a gente sabe que o n deve ser par. E já que o n é par, então a gente vai mostrar aqui uma forma genérica de escrever os números pares. Então o n pode ser escrito como 2 vezes x, pois ele é par. Ah, por que 2x é par?
Basta você multiplicar qualquer número por 2 e você vai ver que o resultado final será um número par. E o x, que será utilizado nesse caso, ele vai pertencer aos naturais menos o zero. Logo, o nosso kn ele vai ficar como o n, onde eu era o n eu coloco 2x sobre 2 ao quadrado. Cancelando um 2 aqui com 2 embaixo, então nos sobra aqui o kn vai ser do tipo x sobre 2. E aí a gente vai ter um pequeno problema, que é o seguinte. O x ele pode ser tanto um múltiplo de 2 como não. Então vamos imaginar o seguinte caso, isso considerando b igual a 2. Vamos considerar o x múltiplo de 2. Se o x for múltiplo de 2, um múltiplo de 2 dividido por 2 vai dar um número inteiro, então kn não terá casas decimais. Resolvido. Agora, suponha que o x não seja múltiplo de 2. Então, se o x não for múltiplo de 2, o x pode ser escrito como um múltiplo de 2 mais 1. Ah, mas como é que é isso? É simples. Pega o número 7. O 7 pode ser escrito como 6 mais 1, mas o 6 é múltiplo de 2. Pronto. Outro número, o 15. 15 pode ser escrito como 14 mais 1, e o 14 é múltiplo de 2. Bom, então, o que isso nos diz? Que toda vez que a gente dividir um número que não seja múltiplo de 2 por 2, na divisão sempre vai dar resto 1, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar 15 e dividir por 2, isso vai me dar 7 e vai restar 1. Agora, se eu continuar essa divisão, então eu vou colocar vírgula, tá certo? E aí eu tenho 1, eu acrescento o 0 à frente dele, então eu vou ficar com 10 dividido por 2. E isso me dá 5. Logo, a divisão será 7,5, ou seja, ele vai apresentar a parte decimal de 0,5. Logo, kn terá uma casa decimal. Quer dizer, já é um valor maior do que não ter casas decimais. Então, o máximo, por enquanto, até esse caso, é de uma casa decimal. E para finalizar, vamos ver o caso de b igual a 3. Bom, se b for igual a 3, então kn ele vai ser igual a n sobre 2 elevado à terceira. Mas dado que o n é par e a gente viu lá em cima que n pode ser considerado como 2x, como eu estou apresentando aqui, uma vez que ele é par, se a gente substituir o n por 2x, cancelando 2 em cima e 2 embaixo, o kn vai ser x dividido por 2 ao quadrado. E aí nós temos que analisar as seguintes condições. Vamos imaginar que esse x seja múltiplo de 4, uma vez que no denominador nós temos 4, pois aqui nós temos 2 ao quadrado. Então o kn não terá casas decimais. Mas por quê? Porque se o denominador é 4 e o numerador é múltiplo de 4, a divisão de um múltiplo de 4 por 4 me dá um número inteiro. Então, não teremos casas decimais, neste caso do denominador ser 4. Bom, agora vamos imaginar que o x não seja múltiplo de 4. Então, aí nós teremos que analisar 3 casos específicos. O x ele pode ser escrito como um múltiplo de 4 somado a 1, ou um múltiplo de 4 somado a 2, ou um múltiplo de 4 somado a 3. É fácil de ver isso. Então, rapidinho. Vamos supor que o x seja o número 9. Então, ele é 8 mais 1. 8 é múltiplo de 4. Eu estou somando a 1 para obter 9. Agora, vamos supor que o nosso x seja 10. Então, ele é 8 mais 2. 8 é múltiplo de 4 somado de 2. E por último, que ele seja 11. Então, ele vai ser 8 mais 3. 8 é múltiplo de 4. Bom, então temos que analisar cada caso. Vamos supor o caso de resto igual a 1. Nesse caso, para continuarmos a divisão, nós teremos de acrescentar 2 zeros à direita. E se dividirmos 100 por 4, isso nos dá 25. Logo, o kn terá decimal 0,25, ou seja, terá 2 casas decimais. Já no segundo caso, no caso em que ele apresenta resto 2, então nós teremos de acrescentar um zero, e aí teremos 20 dividido por 4 igual a 5. Neste caso, nós teremos a decimal 0,5. E por último, no caso de ele ter 3 unidades, nós teremos de acrescentar 2 zeros à direita do 3 para continuar a divisão, e teremos 300 dividido por 4, que nos dá 75. Neste caso, teremos a decimal 0,75. Então, o número máximo que kn vai apresentar na divisão por 2 elevado a b, considerando ele de 1 até 3,
será de 2 casas decimais. Então, concluindo, Kn terá no máximo por 2 casas decimais. E por último, na letra C, ele pergunta qual é o menor número n em função do b, tal que K1 mais K2 até K mais Kn seja um número inteiro. Então vamos à solução. Antes de continuar o vídeo, eu quero dar 2 informações importantes. Primeiro, sempre que você tiver um número n e esse número n for par, n mais 1 necessariamente será ímpar. E se n mais 1 for par, então n será ímpar. Vou dar aqui um exemplo. Suponha que você tenha um número 7. Se eu fizer 7 mais 1, vai me dar um número par. Se eu já tiver, por exemplo, um número 10, 10 mais 1 me dá um número ímpar. E a segunda coisa é que eu já passei muito conteúdo bacana e você pode deixar aí uma curtida ou até mesmo se inscrever no canal para receber as notificações de novos vídeos. Vamos continuando. Bom, e vindo para a terceira questão, nós temos o seguinte. Ele deu para a gente que Kn é igual a n dividido por 2 elevado a b, onde n e o b, embora eu não tenha colocado aqui, pertencem aos naturais menos o zero. Então ele quer essa soma e quer saber qual é o menor valor de n para que essa soma seja um inteiro. Então vamos fazer a soma de K1 até Kn. Bom, começando aqui, ele começa com 1. Então, onde eu tenho n, eu substituo por 1. Então, 1 sobre 2 elevado a b mais. Depois o n vale 2, 2 sobre 2 elevado a b. E assim por diante até chegar a n, que é o último elemento. Então, é n sobre 2 elevado a b. Bom, como é que eu resolvo aqui? Eu vou colocar 1 sobre 2 elevado a b em evidência. E aí nós vamos ficar com 1 sobre 2 elevado a b, que multiplica a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante até n. Bom, e como é que eu determino o valor dessa soma que está aqui? Bom, isso aqui é uma progressão aritmética de razão 1. E aí a gente sabe o seguinte, que a fórmula para que a gente some os elementos de uma progressão aritmética é A1 mais AN, entre parênteses, multiplicado por n sobre 2. Então, se é assim, a gente repete aqui 1 sobre 2 elevado a b. E aqui nós vamos ficar com A1, que é 1, está aqui. O último elemento, que é o n, está aqui, entre parênteses, vezes n. Tudo isso dividido por 2. Fazendo as continhas aqui, em cima eu vou continuar com 1 mais n vezes n. E embaixo eu tenho 2b vezes 2. Eu repito a base e somo os expoentes. Então está aqui, ó, 2 elevado a b mais 1. Bem, e agora analisando aqui o nosso quociente, nós temos n vezes n mais 1. Se n for par, como eu disse antes, n mais 1 terá de ser ímpar. Se n for ímpar, n mais 1 terá de ser par. Agora, para que essa fração seja um número inteiro, nós deveremos simplificar um dos dois números que estão em cima pelo denominador. No entanto, o denominador é par. Sempre que eu tiver um número ímpar aqui em cima, eu não vou conseguir obter um número inteiro, pois um número ímpar dividido por um número par gera casas decimais. Agora, se eu preciso de um número inteiro aqui em cima, então necessariamente eu vou ter que simplificar um número par pelo número par que está embaixo. E aí vai sobrar um número inteiro ímpar que está aqui em cima. E é isso que a gente quer. Então nós temos dois casos a analisar. Primeiro, vamos supor que n seja par. Então eu posso simplificar o n com 2 elevado a b mais 1. Se eles forem iguais, se n for igual ao denominador, então isso se transforma em 1 e será 1 mais n. Então está aqui. Caso nós tenhamos o n par e o n mais 1 como ímpar, então n deve ser igual a 2b mais 1. E no último caso, se n é ímpar, então n mais 1 é par. Então nós poderemos simplificar o n mais 1 com o 2 elevado a b mais 1. Então 1 mais n tem que ser igual a 2 elevado a b mais 1. Então está aqui, ó, 1 mais n deve ser igual a 2 elevado a b mais 1. Isso implica no quê? Isolando aqui o n, jogando 1 para o outro lado, nós teremos que n é igual a 2 elevado a b mais 1 menos 1.
Então, nós temos duas respostas possíveis para a solução do problema. Mas qual delas é a menor? Bem, nós temos que olhar o seguinte. Se vocês olharem aqui, 2 elevado a b mais 1 menos 1, obviamente que é menor que 2 elevado a b mais 1. Pois ele é esse valor que eu tenho aqui, subtraído de 1. Logo, 2 elevado a b mais 1 menos 1 é menor do que 2 elevado a b mais 1. Então, 2 elevado a b mais 1 menos 1 é a resposta procurada do item C. Então é isso. Deixe suas dúvidas em comentário e até o próximo vídeo.